Nosso povo. Um colega advogado aqui de Porto Alegre. Então eu perguntei se ele tinha participado da morte do meu avô, ou se não foi ele, se foi a Var Palmares. E ele me disse que não foi. E aí, tu acreditou? Não, eu não acreditei. A outra pessoa que eu perguntei foi o Alex de Alverga Polari, que foi da Var Palmares no Rio de Janeiro e São Paulo. E eu conheci porque eu faço parte, eu tenho uma filosofia do Santo Daime, e o Alex também é. Então, no Amazonas, assim, no meio da floresta, lá numa casinha de um caboclo, num pátio, um dia nós marcamos uma reunião, o Alex e eu. E foi um momento, assim, extremamente mágico, forte, porque o Alex, ele virou, assim, uma pessoa que mora lá, e a dedicação dele é toda outra. A vida dele mudou muito, né? Não assim que nem a minha, porque eu consigo ter, assim, eu gosto de uma vocação espiritual e religiosa, mas eu tenho a minha vida aqui na Terra, eu sou advogada, tenho os meus clientes, toco a minha vida. Aquilo é a vida dele, só aquilo, não tem mais a outra vida. Aí eu perguntei para ele, disse, Alex, tu era da Var Palmares, né? Ele disse, sim, ele marcou um encontro numa casinha lá, né? Que a gente foi. E aí eu disse assim, Alex, eu quero que tu me diga se foi a Var Palmares, o pessoal que estava no Rio Grande do Sul, que matou o Kurt Krieg, que era o meu avô. Aí ele parou, assim, olhou, disse, olha, vou dizer uma coisa, eu nunca matei ninguém e fiquei preso 10 anos. Eu sei que ocorreram coisas no Rio Grande do Sul, mas eu só posso te dizer que eu nunca matei ninguém e fiquei preso 10 anos. E foi só isso que ele me disse. Enfim, nem sim, nem não. Eu fiquei com uma impressão que o Alex, me dizendo que nunca matou ninguém, ele, de uma certa forma, ele pagou o crime de alguém que eventualmente tenha matado alguém, né? Por uma coisa da organização em si. Ah, vamos pegar um aí da Var Palmares e vai ficar um tempo preso. O músico, eu nunca falei com ele. Essa pessoa, esse músico, ele foi meu vizinho, ele morava no mesmo bairro também, bem próximo da Pracinha Maurício Cardoso. Ele frequentava também o bar e a mãe dele era cliente da minha mãe. Inclusive, a minha mãe ia na casa dele cortar o cabelo do avô dele, que não podia sair de casa, de carro com a mãe dele. No caso, essa pessoa, o músico, que poderia ser o dono do fio de cabelo, era um conhecido desde pequeno da família. Aí, naquele meu quebra-cabeça, de novo, assim, para matar a pessoa que poderia ter reconhecido alguém. Aí tem que matar, não pode ficar vivo, porque 5 tiros é para matar, não é para fazer tu não me atacar. A arma do meu avô disparou um tiro, segundo a perícia foi do tiro que ele recebeu, o músculo puxou o gatilho, porque ele teve um tiro no coração. Então esse o único tiro foi sem direção, né? Então ele estava com aquele bombom na mão, mas não era realmente a necessidade de 5 tiros. E se fosse essa pessoa, ele era bastante conhecido e ficaria, acredito, tudo é suposição, né? Quando a gente não sabe uma coisa é bem complicado falar. Eu acredito também que a verdade é uma coisa que tende a aparecer. Eu não me lembro de verdade que ficou eternamente escondida. É que nem a folhinha da samambaia que busca a luz. Assim é a verdade. Ela vai indo, vai indo, vai indo e vai chegar. Um dia a gente vai conhecer essa história inteira. Mas eu queria já conhecer, porque isso ia significar paz. A minha vida como advogada
Eu nunca tive emprego, eu sou uma profissional liberal e que me dediquei a defender empregados. Eu só trabalho para empregado acidentado do trabalho. Então, eu fiz a pós-graduação na área do direito do trabalho e fiz formação judiciária para magistrado também da Matra. E com essa formação eu me senti em condições de defender aquele lado social que é aquele que sempre me movimentou. Quando eu chego numa sala de audiência, eu gosto de estar com a pessoa mais humilde, é esse que eu quero estar sentado do lado dele. Porque o outro eu tenho certeza que ele vai ter quantos advogado bom ele puder pagar. Agora esse, eu confio em mim. E, por exemplo, se a pessoa perdeu o braço, né? Ou é a viúva, muitas vezes, que é a minha cliente, ela é muito importante para mim. Porque essa advocacia, ela vai muito além do cliente. Eu tenho empresa, por exemplo, uma empresa aqui de Porto Alegre, que ela arrancou uma mão numa máquina e mais 11 mãos na mesma máquina. De cortar, assim, totalmente o tendão. Aí, na 12ª mão, eu entrei com o processo, tentaram arrumar a segurança nessa máquina, o que não foi possível, ela foi desmontada. Então, eu comecei, assim, com muitos processos, com máquinas acionadas com o pé, mão na zona de risco, e dizendo, se descuidou, descuidou. E também em supermercados, assim, eu comecei trabalhando com uma súmula. Ninguém fazia acidente de trabalho na época, era uma coisa, assim, bem maluca que eu queria. Eu comecei dando soco em pedra para começar a trabalhar. E comecei com isso porque eu conheci um rapaz acidentado, que ele sentou na minha frente, e ele disse, eu quero uma indenização porque a máquina que eu me acidentei estava estragada. Eu disse, muito bem, tu estás ganhando o teu auxílio acidente do INSS e isso vai te... Não, ele disse para mim, não pode ser só isso. E ele chorou falando comigo. Aí eu fiquei olhando aquele homem e disse, tá bom, eu acho realmente que não pode ser só isso. E eu comecei a estudar. Ele fez eu ser uma advogada dos acidentados do trabalho, foi esse cliente. Então, o meu avô, numa ocasião, logo depois que veio a anistia, nós entendemos, a minha avó entendeu de pedir uma indenização pela morte dele. E nós encaminhamos um pedido da indenização que não mereceu uma resposta. E outro dia na internet, eu estou sempre procurando, né? Ler bastante, assim, de tudo, e todo dia está sendo alimentada e chega coisa nova para se ler. Aí eu vi de um órgão do governo federal, dos direitos humanos, que deferiu indenização para os anistiados. E isso foi feito um documento, que é um livro, que é Memória e Verdade. Se não me falha, a memória é Memória e Verdade. E eu estava lendo a introdução desse livro e é muito bonita. Ela fala do direito à história, a se conhecer a verdade, que a verdade tem que ser contada. Aí eu fiquei muito emocionada, né? Porque o que eu quero e o que eu acredito é isso também, que a verdade, ela tem necessidade de ser revelada. É um direito, é um patrimônio cultural do povo, a sua história, os seus fatos. Os administradores têm que deixar tudo registrado, até com base no princípio da publicidade, que é um dos princípios que rege a Constituição Federal. As coisas têm que se tornar públicas. Aí, então, nesse livro, tem lá um localizar no site, eu digitei Kurt Kriegel. Achei, fui lá. Aí que eu fiquei sabendo que foi indeferido o nosso direito de indenização, através da busca nesse site, que é um livro que está online. E eu fui ler, porque já que é a verdade ali, que é contada a verdade, o direito à verdade, eu fui ler o que falava do caso Kurt Kriegel. Não era assim, 4 linhas apenas, pequenininho, dizendo comerciante assassinado em Porto Alegre, falava a filiação dele, que ele era alemão, o nome do pai e a mãe dele, que foi indeferido e que ele faz parte do livro como vítima que é o Brasil Nunca Mais. E ponto. Então, ficou só isso. E isso me chateia muito. Não só pelo meu avô, pela minha família,
mas pelo direito à verdade. Porque quando a gente pega uma verdade e nega essa verdade, uma outra verdade vai ser criada. E essa outra verdade, ela pode criar heróis que não são heróis. Pode fazer pessoas que, se eu conhecesse os fatos da vida dela, eu ia ter uma outra visão dela. Porque a gente conhece a pessoa pela vida que ela levou, né? A pessoa se mostra nas suas atitudes na vida. E se tem pessoas que são públicas e eu não tenho direito de saber o que essa pessoa fez na vida dela, e que são coisas públicas, não é aquilo que ela faz no banheiro ou dentro do quarto dela. Eu estou falando que envolve o público. Isso é uma coisa muito ruim, isso é um manto de ignorância. E o manto da ignorância torna o povo manipulável. E isso é o contrário da democracia. Democracia é conhecer a verdade. Faz parte da democracia isso. Tudo tem que ser democratizado. Até uma embalagem que tu vai comprar no supermercado está ali, está democratizado, tu vai saber os produtos que estão dentro. Agora, da nossa história, eu não tenho direito de saber. Do caso do meu avô, eu não vou poder acessar os documentos. É isso que eu queria muito poder acessar.